Olá, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Sendo assim, vamos novamente direto ao assunto. Veja bem, existem 3 linhas de raciocínio concernente ao sacrifício de Jesus realizado lá na cruz. Uma das linhas de raciocínio, doutrinária do sistema religioso, nos garante que nós não estamos mais vivendo debaixo da lei, pois o sacrifício de Jesus removeu a lei, o antigo pacto, a antiga aliança, e estabeleceu a graça. A segunda linha de raciocínio afirma que o que Jesus removeu lá na cruz foi o pecado original de Adão, pois por um homem entrou o pecado e pelo outro a vida eterna. Sendo assim, o que foi removido foi a dívida que Adão havia nos repassado lá no princípio da criação. Ou seja, o pecado original foi removido de Adão, não o nosso pecado como um todo. A terceira linha de raciocínio do sistema religioso diz que o que foi removido lá na cruz foi apenas a lei de mandamento carnal referente ao sistema sacerdotal, referente aos sacrifícios. Ou seja, a lei de Moisés, segundo essa visão, não foi removida. A lei de Moisés continua de pé. O que foi removido foi a lei apenas dos animais, dos sacrifícios. Essa lei de sacrifício foi abolida porque Jesus foi o último sacrifício. Porém, vamos analisar como um todo um pouco de tudo, para chegarmos de fato a uma conclusão movidos pelo Espírito Santo e não pelo achismo, não pelo sistema religioso, mas vamos ler o que realmente consta na Bíblia e vamos usar a lógica e a razão para chegarmos a uma conclusão óbvia, uma conclusão sincera. Pois bem, vamos direto ao assunto. No livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: "Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?" Ora, de cara aqui podemos ver que Paulo diz: "Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?" Ele está afirmando que existia a lei de mandamento carnal ainda. Pois ele diz que ele poderia permanecer no pecado se ele quisesse. Ou seja, ele poderia permanecer debaixo da lei, para que a graça fosse mais abundante. Ou seja, se Cristo havia removido a lei de mandamento carnal lá na cruz, logo de cara aqui podemos ver que não, porque Paulo está dizendo que tanto a lei de mandamento carnal, que nos gera o pecado, e a graça estava disponível. Eles poderiam fazer essa escolha, mesmo Cristo tendo pagado esse preço lá na cruz. Então podemos ver que não é bem por aí. Também no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 22, diz: "Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem." Veja bem, a gente tem que analisar com uma fé consciente, não movido pela emoção. Paulo diz que a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, tudo. Ou seja, você nasceu debaixo do pecado. E somente mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem, a promessa da graça. A graça só é concedida aos que creem no Filho de Deus. Do contrário, você permanece ainda debaixo da lei. Então, novamente, a lei de Moisés não foi removida. A lei que te acusa, a lei que gera o pecado, ela ainda estava de pé na geração de Paulo. Vamos dar continuidade para a gente realmente conseguir entrar na mente de Deus, para conseguir compreender o que os profetas, o que os apóstolos e o que o próprio Jesus tentaram nos repassar através de ilustrações, através de comparações, através de parábolas, para aí sim podemos bater o martelo e chegar a uma conclusão. Veja bem, no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito." Veja que o apóstolo Paulo deixa transparecer nitidamente, perfeitamente, que ele diz: "Portanto, agora nenhuma condenação", quer dizer, não há mais lei para os que estão em Cristo.
Os que não estão em Cristo Jesus ainda permanecem debaixo da lei, porque Paulo diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nem todos estão em Cristo Jesus, nem todos estão devidamente debaixo da graça, então. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a graça só está disponível para aqueles que andam segundo o Espírito, que já nasceram do Espírito, que possuem uma nova natureza. Os que ainda são terrenos continuam debaixo da lei de Moisés, a lei natural, de mandamento carnal. Pense e raciocine. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, apóstolo Paulo diz: assim que se alguém está em Cristo, veja bem, precisa estar em Cristo, nova criatura é. E todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vou repetir. Assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja, que para as coisas velhas passarem, a lei velha de Moisés, você precisa estar em Cristo. Uma vez você estando em Cristo, ou seja, se você de fato nasceu do Espírito, você está em Cristo. Se você não nasceu do Espírito, você não está em Cristo. O que isso significa que você ainda continua na velha lei de Moisés. Só está debaixo da graça aquele que já nasceu do Espírito. Sei que pode ser difícil, aparentemente, refletir sobre tudo isso. Por isso, então, deixe-me retomar, começando do princípio, do Velho Testamento. E depois retomemos o assunto. No livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 9, o profeta diz: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Fazendo alusão a Cristo, a morte dele lá na cruz, que em apenas um dia ele removeu a iniquidade. Aqui não estamos falando, veja bem, do pecado original de Adão, e nem estamos falando, obviamente, da lei sacerdotal estipulada por Moisés. Aqui estamos falando da iniquidade, do pecado, abertamente, do pecado, iniquidade. E também, no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 24, ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão. Verifique bem com você. A transgressão e dar fim aos pecados. Não estamos falando nem do pecado, que é um só, aqui é pecados, no plural. Ele iria pôr fim à transgressão e dar fim aos pecados do povo. Veja. E expiar a iniquidade. E a remover o maligno, o acusador. Aqui estamos falando abertamente da lei, do acusador, do pecado também consciente que o povo cometia. Ele diz: expiar as iniquidades e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Fazendo alusão a Cristo novamente na cruz. Diz que o sacrifício de Cristo iria colocar de lado a iniquidade, os pecados como um todo. Não está falando nem de Adão, não está falando da lei sacerdotal, está falando, sim, obviamente, do pecado e da iniquidade do povo. E isso contraria as outras duas linhas de raciocínio. Ou põe em xeque as três. Então teremos que usar uma nova ótica para chegar a uma conclusão. Por que eu digo isso? Temos que olhar com uma visão espiritual para entendermos esses fatos. Pois no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 22 e 23, Paulo diz: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Se de fato Cristo, aquele sacrifício lá na cruz, conforme os profetas haviam profetizado que naquele único dia seria removido toda a iniquidade e o pecado, se realmente fosse lá na cruz, se aquele sacrifício tivesse sido feito de forma literal,
então Paulo não teria essas duas leis guerreando dentro dele, porque a lei do pecado ainda estava sobre ele. Se Cristo, os profetas profetizaram que não haveria iniquidade, não haveria pecado, não haveria acusador. Se Paulo ainda estava debaixo do acusador, se Paulo ainda estava debaixo da lei de Moisés, se ele ainda estava vivendo essa realidade, é porque o sacrifício lá de Cristo não foi literal. O que nos arremete a crer que o sacrifício de Jesus, cometido lá na cruz, foi um ato simbólico, demonstrativo do que haveria de acontecer através do Espírito Santo na nossa vida. Pois uma vez nascendo do Espírito, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aí começa a se encaixar o quebra-cabeça. Se Jesus, de forma não literal, mas ilustrativa, nos transmitiu a ideia de como tudo de fato iria acontecer, então se encaixa perfeitamente, porque Paulo ainda não havia nascido do Espírito de uma forma literal, que tudo já havia se consumado na vida dele, pois Paulo disse que não que eu tenha já alcançado a perfeição. Veja, então se encaixa aqui nessa descrição de Paulo, porque Paulo, em todas as suas epístolas, em todos os seus livros, ele deixa bem claro que há a lei de mandamento carnal e a graça, sempre disponível para o homem. Vamos repetir então, porque segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus, mas vejo meus membros outra lei, outra. A lei de mandamento carnal não havia sido abolida por Cristo. Não de forma literal lá na cruz. Isso haveria de acontecer na vida dele, assim como deve acontecer na sua. Mas vamos dar continuidade. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 17, diz: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Mas logo, Paulo também afirma que sim, que a lei de mandamento carnal ainda estava de pé sobre a vida dele e sobre a vida de todos naquela geração. Vamos partir para uma nova etapa agora. Vamos pegar aqui. No livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Paulo dizendo: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. De modo nenhum. Lá está o pecado novamente. Lá está a lei de mandamento carnal. O que tudo isso nos importa é refletir se de fato o sacrifício de Cristo lá na cruz era ilustrativo ou demonstrativo, apontando para o que deveria acontecer através do Espírito Santo na nossa vida. Pois, segundo o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Se Cristo de fato tivesse removido todo o pecado, Paulo não estaria afirmando aqui aos romanos que todos, tanto gregos como judeus, estavam debaixo do pecado. E o apóstolo João, no livro histórico de 1 João, capítulo 1, versículo 8, João diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ora, se Jesus levou todos os nossos pecados, se Jesus, de fato, ele aboliu a lei de mandamento carnal, então não há mais o acusador, porque a força da lei, veja bem, a lei só tem, o pecado só tem amparo, só tem força mediante a lei. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não há acusação. Se não há acusação, não há dívida. Dessa forma, então, Cristo teria pagado todo o preço de forma literal lá na cruz, e se de fato isso tivesse acontecido, o apóstolo João não estaria dizendo que todos nós estamos em pecados. E se dissermos que não temos pecados, nos enganamos a nós mesmos e fizemos Deus de mentiroso. Por que eu estou afirmando tudo isso? Para fazer você refletir que há algo errado no sistema religioso. Reflita junto comigo e chegue a uma conclusão por você mesmo. No livro de Lucas, analise, pense e reflita. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 42, disse Jesus, e Jesus lhes disse: vê, a tua fé te salvou. Preste atenção. Lucas
8, versículo 48. E ele lhes disse: tende bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. Novamente a fé. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 30. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Veja que você é justificado mediante a fé, não mediante o sacrifício ilustrativo de Jesus lá na cruz. Se de fato Jesus tivesse removido toda a lei, todo o pecado, toda a acusação, Paulo estaria equivocado dizendo que você vai ser justificado pela fé. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 20, diz: e vendo ele a fé deles, Jesus falando, disse-lhes: homem, os teus pecados te são perdoados. Jesus não havia ainda oferecido o sacrifício lá na cruz, e ele já afirmava que a fé das pessoas é que perdoava os pecados delas. No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Não depende só de um sacrifício de alguém lá na cruz. Depende da sua fé, da sua boa vontade. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Veja que havia diversas pessoas leprosas, e só era curado quem havia fé. Os pecados só eram perdoados mediante a fé. E Naamã foi curado mediante a sua fé, enquanto os outros pereceram por não haver fé neles. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Raciocine. Antes que a fé viesse, estávamos guardados de Gálatas. Jesus já havia passado. Já havia sido executado o plano da crucificação. Então aqui Paulo diz: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados pelaquela fé que se havia de manifestar. Ora, mas antes que a fé viesse, estávamos debaixo da lei. Se a fé ainda não veio para você, você não está debaixo da graça, você permanece debaixo da lei. É isso que Paulo está afirmando. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, Paulo diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Novamente, a lei, ela serve de instrutor, de guia, de tutor. Enquanto você está debaixo da lei, a lei ela irá te guiar, irá te conduzir até Cristo, para que lá pela fé você venha a ser justificado. Porque é pela graça que você é justificado. A graça é o discernimento do entendimento dos mistérios de Cristo. Se você não tem uma fé suficiente para desvendar os mistérios de Cristo, você irá permanecer debaixo da lei e jamais será justificado. Veja bem, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 25, diz: mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do aio, ou seja, da lei. Ou seja, mas depois que veio Cristo, ou seja, a fé, já não estamos mais debaixo da lei. O problema é que se você ainda não está debaixo da graça, você ainda não está debaixo da fé, não veio a fé não é uma realidade para você, você ainda está debaixo da lei de mandamento carnal, debaixo do velho entendimento. Se o novo entendimento não se abriu para você, é porque você ainda está debaixo do entendimento carnal. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Veja que a graça estava disponível antes dos tempos dos séculos, pois, segundo o livro de Apocalipse, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E não apenas há 2000 anos atrás. Porque, como eu disse, aquilo foi de forma ilustrativa. Foi uma forma humana, para que todos os humanos compreendessem o verdadeiro plano de Deus. Mas o verdadeiro plano de Deus já havia sido executado antes da fundação do mundo. Cristo já havia se oferecido como sacrifício pelo pecado antes do mundo ter sido criado.
Tudo já havia acontecido no mundo celestial. O que foi realizado por Jesus aqui neste mundo é de forma ilustrativa, de forma humana, para abrir o nosso entendimento para o que de fato havia acontecido nas regiões celestes. De forma alguma, sacrifício de carne e sangue pode remover pecados. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício humano. Ele sacrificou um corpo humano naquela cruz. Não foi sacrificado um espírito na cruz. Um prego não tem como furar um espírito. O que foi sacrificado ali foi um corpo de carne e sangue. Porém, Deus diz que sacrifícios ele não se agrada, coisas que se oferecem segundo a lei. Ali foi oferecido um corpo segundo a lei para a remoção de pecados. Aquele sacrifício de Jesus, veja bem, não é de forma literal. De forma literal aconteceu o sacrifício de Cristo antes da fundação do mundo. Ele havia se oferecido como sacrifício, contrariando toda a lei de entendimento dos cristãos que estão assistindo esse vídeo agora nesse momento. Pois sacrifício e oferta a Deus não se agrada, coisas que se oferecem segundo a lei. Como Cristo teria oferecido um corpo de carne e de sangue, coisas que Deus não se agrada para remoção de pecados. Os animais eram sacrificados para remoção de pecados. E no livro de Hebreus, Paulo diz que aqueles sacrifícios eles eram ineficazes na questão da consciência. Por isso se oferecia sacrifício todos os dias e todos os anos para a remoção dos pecados. E eles não eram eficazes, porque a consciência continuava acusando. E o sacrifício de Jesus, ilustrativo lá na cruz, também não é autossuficiente para remover os seus pecados. Porque, do contrário, você não teria consciência de pecados. Tais como os animais não podiam purificar na questão da consciência, o mesmo acontece com você. Aquele sacrifício não removeu nenhum pecado na questão da sua consciência. Do contrário, você não teria consciência de pecado. O verdadeiro sacrifício de Cristo está por acontecer e aconteceu no princípio da criação. O verdadeiro sacrifício de Cristo é quando você nascer do Espírito. Então, de fato, tudo se concretizou ali. As coisas velhas se fizeram novas, não há mais lembrança, memória de pecado algum. Dali em diante você é uma nova criatura, você não está mais debaixo da lei, sim debaixo da graça, porque o homem natural sempre estará debaixo da lei de mandamento carnal, porque ele é carnal. Somente o homem espiritual é que está debaixo da lei de Cristo, a qual é a graça. Uma vez que você nasce do Espírito, você está debaixo da graça de Cristo, da lei espiritual de Cristo. Somente o homem espiritual está sujeito à lei espiritual. O homem natural sempre estará sujeito aos mandamentos estabelecidos por Moisés desde o princípio da criação. Você sempre estará debaixo do acusador, enquanto não houver uma transformação, uma regeneração na questão de você passar pelo novo nascimento e nascer do Espírito. Pois as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se você não nasceu do Espírito, você jamais irá discernir a lei de mandamento espiritual. Por isso, até os dias de hoje, se vê dentro do sistema religioso, eles sempre falando da lei do antigo pacto, citando os 10 mandamentos, os estatutos e os mandamentos de Deus. Eles continuam ainda debaixo da velha aliança, debaixo do antigo pacto, estabelecido por Deus através de Moisés. De forma alguma, se você realmente estivesse debaixo da lei de mandamento espiritual, se de fato você estivesse vivendo a graça de Cristo nessa geração, você seria capaz de citar todas as leis espirituais. Você seria capaz de discernir o mundo espiritual. Mas tudo que você é capaz de discernir é apenas os fatos históricos narrados nas Escrituras. Você é apenas capaz de enxergar as parábolas, as ilustrações deixado pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos. Você é incapaz de discernir os verdadeiros mistérios que estão ocultos nas Escrituras. Seria isso? Se você não entendeu alguma coisa, pense, reflita, assista de novo. Estarei abordando outros assuntos a respeito da lei, fazendo vídeos menores, sim, vídeos de 3, 5, 7 minutos para concluir, porque eu sei que este assunto ele é bem extenso e de difícil compreensão. Um abraço a todos. Se você tem gostado dos meus vídeos, compartilhe com as pessoas que pelo menos que você ama. Até o próximo vídeo.